Esther, a portadora das boas novas. É a lição de número 13, proposta pela revista que é editada pela CPAD para este dia 29 de setembro de 2024. Olá, eu sou o Charles Robson. Antes de tudo, vamos pedir a Deus que nos ajude na apresentação e no bom entendimento desta lição. Nesta aula, nós vamos apresentar a última lição desse trimestre, que tem tido como personagem principal, a figura principal desse trimestre tem sido Esther. Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. E justamente o título dessa aula é Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo da lição está em Esther 8,16 e diz assim: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther 8,16. Mas vamos para o contexto. O capítulo 8 do livro de Esther, ele trata do decreto do rei Assuero depois do enforcamento de Amã. Tudo isso a gente já viu em aulas anteriores. E este novo decreto mudou totalmente a vida dos judeus. No versículo 4, tem um momento em que o rei Assuero ele estende o cetro dele em direção a Esther. Para vocês entenderem, o cetro era um bastão que era usado pelo monarca na mão direita. Simbolicamente, ele era considerado o quê? O portador das forças divinas, além de um atributo dos deuses. O que significava, então, o rei estender o cetro para alguém? Fica a pergunta. Olha, estender o cetro indicava o favor real e a aceitação do pedido apresentado para ele. Quando o rei fazia isso é porque ele estava disposto a atender o pedido que teria sido apresentado. Tocar o cetro do rei significava então o reconhecimento do favor ali colocado ali exibido. Então, foi justamente nesse momento que Esther apresentou o pedido dela dizendo, aspas aí para Esther a partir do versículo 5, se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, e se o senhor achar que eu peço está certo, então assine o decreto, anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amaedata, nome esquisito, né? E descendente de Agag, deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. E continua ali o texto, no versículo 6. Acompanhe aqui comigo no versículo 6. Diz assim: Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então ele ali em Esther 8, versículos 5 e 6. Assuero, ele ficou meio confuso, lembrou que tinha mandado enforcar Amã por causa do plano que ele, Amã, havia feito para matar os judeus. Mas ele lembrou também que uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real, esta ordem não poderia ser anulada. Aí o que aconteceu? Assuero autorizou que escrevessem cartas aos judeus e que ele colocaria o selo real com o anel dele. Aí Mordecai, ou Mardoqueu, né, mandou chamar os secretários do rei e um decreto traduzido para todas as línguas faladas no reino foi o que? Foi enviado para todas as províncias do reino, que eram cerca de 127, eram 127 ao todo, desde a Índia até a Etiópia. Então o decreto foi copiado também na língua que era na escrita dos judeus. Por esse decreto, o rei dava então autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer tipo de ataque, ou seja, para resistir àquela ordem de Amã. E se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, eles poderiam combater e matar os invasores e ficar com os bens dele, o famoso espólio de guerra. O decreto
foi lido em público também em Suzã, que era a capital da Pérsia. Vamos ler mais uma vez o que está em Ester 8, 16 e 17, só para ficar bem fixado. É a base do textuário dessa lição. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Olha, foi a partir desta alegria que se criou a chamada festa do Purim. Nós já falamos sobre Purim em aulas anteriores, mas vale a pena repetir. A palavra Purim no hebraico vem da raiz de pur, que significa sorte. O inimigo do povo judeu lançou pur, ou seja, lançou sortes para saber em que dia eles deveriam ser destruídos. Mas o que aconteceu? Mas a mudança de sorte ocorreu. Por quê? Porque Deus deu a estratégia de livramento para o povo, um chamado contra-decreto, aquela nova ordem assinada pelo rei Assuero, aquela nova disposição de que eles poderiam se defender. Então, o dia da tristeza, que seria o dia que pelo decreto do rei, seria para o extermínio de todos os judeus, foi transformado em dia de vitória, por conta do novo decreto que autorizou que os judeus se defenderem, podiam se defender. Aí Mardoqueu, como eu já coloquei, enviou cartas a todas as províncias do império com as orientações do rei Assuero a favor dos judeus. E aí é que Ester entra mais uma vez em cena para levar as boas novas ao povo, que é o título dessa lição, as boas novas ao povo. Porque além daquela primeira carta escrita enviada por Mardoqueu, foi escrita outra, também assinada por Ester, e confirmando assim a instituição da festa do Purim com 2 dias de duração. Muita festa. Era a primeira vez que a rainha Ester se dirigia ao povo. A festa do Purim, então, estava a partir deste momento assegurada por um decreto real e é comemorada até os dias de hoje. Você sabia disso? Até os dias de hoje é comemorada a chamada festa do Purim. O Mardoqueu, ele ordenou que todos os judeus do reino celebrassem, enviassem presentes uns para os outros e que ajudassem aquelas pessoas mais pobres. Foi este tempo de festa, de alegria, de banquetes, né, que ficou conhecido como a festa do Purim. E foi neste tempo também que Ester aproveitou e revelou para o rei Assuero que o Mardoqueu era parente dela e contou sobre a denúncia dele em relação à revolta de Amã, que a gente também já viu em aulas anteriores. Ela levou ao conhecimento do rei o plano de Amã, que era para derrubar o rei. Aí o que foi que o rei fez? O rei resolveu colocar Mardoqueu como o segundo maior do reino, aquela posição que era ocupada por Amã, o primeiro-ministro. E a Bíblia registra que Mardoqueu foi um grande homem público e que Mardoqueu trabalhou para o bem de todo o povo. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Então, porém a gente tira que o propósito de Deus é usar seus servos, os servos dele, de Deus, todas as áreas da vida. Para cada um ele destina uma função. Em 1 Coríntios 10, 31, nós podemos entender que tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Nós fechamos esse trimestre estudando Ester. Eu vou apresentar para vocês um texto que eu pesquei nessa página aqui da internet, redecomuna.com.br, e trata de lições de liderança no livro de Ester. Eu vou fazer então essa leitura desse texto. O texto, como eu disse, está nesse site aí. O que podemos aprender com Ester sobre a liderança? Pelo impacto que a vida dessa mulher teve em seu tempo, são diversas as lições de liderança que podemos aprender com ela. Separamos algumas delas. Primeira, posição. Ester usou sua posição para o bem, não para fazer o que queria ou manipular as pessoas. Na verdade, ela trabalhou para um bem maior, para proteger o seu povo.
3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. O segundo aprendizado. Tempo. Esther foi escolhida para um tempo específico e isso faz toda a diferença. Ela foi selecionada como rainha para cumprir o propósito de Deus por um motivo específico. Não tinha a ver com ela, tinha a ver com o Senhor. Deus tem um plano para cada um de nós e precisamos esperar pela sua direção e sua liderança. Também precisamos estar sempre vigilantes, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Outro tópico, oração e jejum. Esther investiu tempo orando e jejuando para buscar a direção e o favor de Deus. Esse compromisso tira as distrações e permite que tenhamos fome do Senhor, o que intensifica a nossa vida de oração. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, disse ela. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Está em Esther 4,16. O quarto tópico, coragem. Esther agiu com muita coragem, e isso exige crer em Deus. Esther se posicionou em fé para fazer o que era certo e para obedecer. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, disse ela. Se eu tiver que morrer, morrerei. 5. Obediência. Esther recebeu a recompensa por sua obediência, sua história é inspiradora. Ela usou sua posição, sua voz e sua fé para salvar toda uma nação. Diz o texto, em cada província e em cada cidade onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Uma liderança impactante. Você tem refletido essas qualidades em sua liderança? Tem se preocupado com o bem das pessoas, sido obediente, investido tempo em jejum e oração, prestando atenção aos momentos que está vivendo? Precisamos investir tempo em nossa liderança, ouvir ao Senhor e aprender com os exemplos que Ele nos dá em Sua palavra. Eu acho que com essa vida de Esther, com esse relato da vida de Esther, nessa lição de número 13, aqui da CPAD, fechando esse trimestre, nós podemos aprender o quanto é importante confiar em Deus, o quanto é importante obedecer e o quanto é importante estar em jejum e oração nos momentos de dificuldade, ou, para não dizer de outra forma, sempre, né? Sempre. Estar em oração sempre. Eu espero que com essa pequena explanação de hoje eu possa ter contribuído com alguma coisa no conhecimento de cada um de nós, principalmente o meu. E peço a Deus que nos dê sabedoria para continuar nessa tarefa que nos foi colocada, de gravar esses breves estudos, baseados naquilo que é proposto para a Escola Bíblica Dominical. Queria também pedir a aquelas pessoas que têm nos acompanhado que compartilhem com outras pessoas, com outros grupos de igreja, para que assim a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas. Inclusive, não coloque só para irmãos da igreja, coloque para pessoas que ainda não são cristãs, pessoas que não fazem parte desse grupo seleto da qual nós fazemos, daquelas pessoas que seguem a Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima.